tema extremamente interessante, que são os bancos de dados distribuídos. Ele gerenciar, você ter um sistema de armazenamento de dados transparente, quer dizer, você não tem que se preocupar, você faz pedidos, outro aqui em Palmas, outro lá em São Paulo, ser transparente realmente para o usuário que utiliza. Esse é, sem dúvida, um grande desafio do banco de dados distribuídos, não é, Carlos? É verdade. E o surgimento dos bancos de dados distribuídos também se deve em relação ao advento da internet. A partir do momento que os sistemas passaram a ser descentralizados, no sentido de o usuário pode fazer requisições do seu próprio computador, da sua casa, não precisa estar fisicamente localizado em uma determinada empresa, em um determinado local, o que acontece? Essa distribuição dos usuários também, e a disponibilização para uma grande quantidade de usuários, pode sobrecarregar um determinado serviço. E distribuir essa carga, essa responsabilidade entre diversos servidores, por exemplo, se apresenta como uma boa opção para tentar vencer esses desafios que foram passados pelo professor Evandro. Então nós vamos ver agora algumas características dos bancos de dados distribuídos. Vamos lá. Uma das principais características é que ele é considerado um banco de dados virtual, mas é um banco de dados virtual composto por partes armazenadas em diferentes bancos de dados reais. Então é como se fosse uma coleção de bancos de dados reais implementados em um determinado computador ou em um conjunto de máquinas, mas que eles são vistos como uma unidade só. É como se fosse um conjunto de bancos de dados que é visto como um elemento só. Você, teoricamente, não vai acessar um deles em particular. Você vai acessar o banco de dados de maneira geral e, dentro desse sistema de bancos de dados distribuídos, ali, de forma transparente, um gerenciador, um sistema, algum controlador que vai definir qual banco de dados, qual dos bancos de dados reais que vai atender a uma determinada requisição. Outra característica é que, em geral, esses bancos de dados reais que compõem um banco de dados distribuído, eles estão armazenados em locais distintos. Ou seja, não faz muito sentido você ter um banco de dados distribuído em uma máquina só, em um computador só. Não faz muito sentido isso. Numa partição do HD eu vou instalar uma parte do banco de dados. E na outra partição eu vou instalar outra parte do banco de dados. Não faz muito sentido. Por quê? Uma das dificuldades, um dos problemas dos bancos de dados centralizados é a questão do ponto de falha. Se falhou um banco de dados em um sistema centralizado, acabou. Um ponto de falha, se aquele ponto falhar, o sistema deixa de operar. Agora, se num banco de dados distribuído existem diversos locais distintos, então pode ser que se um falhar, alguém pode segurar as pontas ali enquanto o outro entra em operação. Essas são algumas das principais características dos bancos de dados distribuídos. Ele funciona graficamente. Nós temos nossos computadores que rodam, né, nossos clientes, que chamam aqui a nossa aplicação, seja ela qual for. A aplicação, ela vai se comunicar com o nosso banco de dados virtual aqui, quando na verdade ele vai estar acessando, essa aplicação estaria acessando diversos outros pequenos bancos de dados aqui, retirando dados dos quais ele necessita da forma que ele precisa, né? Ele vai buscar, na verdade, a aplicação vai buscar onde ele precisa esses dados, ok? Nós não podemos esquecer que esses pequenos bancos de dados, eles têm características particulares, né? Cada um possui seus usuários, possui suas senhas, processa operações distintas, nos quais esses computadores clientes também fazem ações, né, dentro desses bancos de dados que nós vimos aqui. Ó. Ele pode pertencer a uma aplicação de bancos de dados distribuídos e também pode atender a demandas locais. Que é um conjunto de bancos de dados mesmo, que podem atender requisições locais e também estar inseridos em um contexto maior. Então, nesse caso, a gente vê que realmente cada um dos bancos de dados locais, vamos dizer assim, que compõem um banco de dados distribuídos, eles realmente têm todas as características de bancos de dados que a gente viu até esse instante. Desde a disciplina passada até agora, eles podem implementar todos esses conceitos e, além disso, fazerem parte de um conjunto maior. Para controlar esse conjunto maior, esse conjunto de bancos de dados, é preciso ter um outro elemento que vocês já conhecem, digamos assim, de maneira local,
e que agora vão passar a conhecer de maneira distribuída, vamos dizer assim, que é o SGBD. O SGBD-D, né, que seria o Sistema Gerenciador de Bancos de Dados Distribuídos. Ele é o software responsável pelo gerenciamento de todo o sistema de banco de dados distribuídos. Ele vai funcionar de maneira muito similar a um SGBD local. Ele vai cuidar das transações, vai cuidar do controle de concorrência, ele vai estabelecer regras, vai estabelecer controle de acesso, permissão para usuários, né, uma série de requisições é o SGBD distribuído que vai atender. Agora, ele vai cuidar de todas as transações, ele vai cuidar de todo o gerenciamento do banco de dados global, vamos dizer assim. Agora, cada um dos sites ou dos sítios, né, como está escrito na apostila, cada um dos sítios, cada uma das unidades que compõem esse banco de dados distribuído, vai ter o seu próprio sistema gerenciador de banco de dados local. Então, um SGBD distribuído, um SGBD-D, ele está um nível acima dos sistemas gerenciadores locais. Ele controla, por exemplo, a comunicação entre todos os outros sistemas. Estão entre as principais funções do SGBD-D permitir que os diversos bancos de dados distribuídos pela rede sejam manipulados de forma transparente. Ou seja, se uma determinada aplicação se conecta a um banco de dados distribuído, ela não deve, por exemplo, saber que aquele banco de dados é distribuído. Vai entendê-lo como um banco de dados. Não interessa se os dados que estão sendo manipulados por aquela aplicação estão armazenados no computador A ou no computador B. Ele vai se conectar com a aplicação. Se fisicamente os dados estão distribuídos em diferentes hosts ou em diferentes sítios, logicamente eles fazem parte de uma única unidade. Quem que tem que saber que os bancos de dados estão distribuídos? Os projetistas, o pessoal que trabalha com manutenção, o pessoal que vai desenvolver o mecanismo de controle de concorrência, que vai trabalhar com a configuração, o administrador do banco de dados, o gerente da rede. Esse pessoal aí, que representa uma categoria de usuários especializados, eles vão saber como o sistema está configurado. Para eles, o sistema não é tão transparente assim. O sistema, eles vão observar esse sistema com um nível de abstração mais baixo, eles vão saber de mais detalhes. Agora, para o usuário que está lá do lado de fora, que só quer utilizar os serviços desse sistema de banco de dados distribuídos, para ele não. Para ele, nenhum desses detalhes faz diferença. E nem deve, porque são questões, por exemplo, se você der acesso ao usuário para que ele conheça detalhes do seu sistema, pode ter certeza que mais hora, menos hora, ele vai fazer alguma bobagem e vai estragar o seu sistema. Então é interessante que ele nem conheça esses detalhes. Então, dessa maneira, no próximo slide aqui, para o usuário, um sistema distribuído deve parecer exatamente como se o sistema não fosse distribuído. Se houver alguma falha, a falha tem que ser interpretada como uma falha do sistema em geral. E para o usuário, essa falha geral, vamos dizer assim, tem que representar para ele o que ela realmente é. Se a requisição dele não pôde ser atendida por uma ou outra razão, essa razão ela tem que ser clara tanto para o sistema quanto para o usuário. Mas para o usuário ela tem que aparecer de forma transparente. Existem aí duas técnicas, né? A primeira é a de replicação e a segunda é a de fragmentação. Como estão as formas? A primeira, coisas idênticas de uma mesma relação, né? Ou seja, uma tabela inteira, um banco de dados inteiro, em diversos sítios diferentes. Então, por exemplo, eu tenho o banco de dados aqui do meu sistema financeiro, por exemplo. Eu tenho nela várias relações. Tenho uma tabela contas a pagar, receber, duplicatas, fornecedores, clientes, notas fiscais e por aí vai. Então, dentro desse meu sistema, eu vou replicar todas essas relações em todos os outros sítios que fazem parte do meu banco de dados distribuídos. Uma replicação, nós chamamos assim de completa, nessa técnica de replicação, é aquela na qual existe uma cópia armazenada em cada sítio que compõe o sistema. Ele é muito bom, mas ele é um sistema caro. A implementação dele é cara, porque vai necessitar de muito